Olá! Nessa aula vamos falar aí sobre o processo, da ferramenta seletivo. Ao entrar aqui nas ferramentas, eu vou ter aqui a opção seletivo. Ele vai entrar numa categoria que as três ferramentas, tanto o seletivo como o pincel, como correção, vão trabalhar de forma que você vai ter como selecionar regiões da sua imagem para realizar alguns ajustes. Então, o próprio nome aqui, é a parte seletiva, ou posso utilizar o pincel, de alguma maneira para selecionar uma região, ou vou trabalhar com a correção. Tá? Então, vamos entrar aqui na ferramenta seletivo. Na ferramenta seletivo, ele é muito simples assim, o uso, só que ele é uma tecnologia bem avançada. Você tem ali abaixo o mais, que é aqui onde você vai adicionar os pontos de âncora que eu falo, mas ele tem um outro nome, uma outra tecnologia que a gente já vai falar. E eu tenho aqui como visualizar esses pontos ou não. Tá? Então é uma opção aí na hora de você estiver realizando, verificar aonde esses pontos estão localizados. Então, ao inserir o ponto, vou deixar ele ativo, ele tem que ficar azul, e eu posso selecionar na imagem a região que eu vou inserir esse processo de seleção. Então, eu posso realizar seleções e ajustes precisos em áreas específicas de uma imagem, em poucos segundos usando essa tecnologia que se chama U-Point. Tá? Então, ao tocar no mais e na área desejada da imagem, eu posso inserir um ponto de controle, que seria esse ponto de âncora aí, onde a partir desse ponto eu posso fazer alguns ajustes. Ao realizar o processo de pinça com os dois dedos, eu consigo visualizar a área que vai ser afetada, aumentando ou diminuindo essa sobreposição dessa máscara, que ela vai apresentar de forma vermelha, na cor vermelha. Então, para aumentar ou diminuir o tamanho da área afetada, eu vou continuar aí utilizando o gesto de pinça para alterar o tamanho dessa sobreposição. Então, para editar essa seleção, eu preciso verificar se o ponto de controle está realçado na cor azul. Então eu vou adicionar dois pontos aqui, um na área verde, outro na área azul, mais novamente, outro na área azul, tá? Então eu inseri dois pontos do point, e aí eu tenho um no céu e tenho um na área verde. Então, para fazer qualquer ajuste nesses dois pontos, eu tenho que estar com ele ativo. Com a pinça, eu posso verificar qual a região que ele vai pegar. Tá? Então, aqui eu estou diminuindo a área, ou eu posso aumentar a área. Tá? Vou soltar aqui o ponto para poder mexer na ampliação da fotografia, no zoom aqui da área. Então, eu posso movimentar aqui nessa área aqui, para mudar a posição onde eu estou visualizando a imagem. E ao selecionar novamente o ponto, dois dedos, pinça, posso ampliar. Nesse caso, só vou pegar essa região, que nessa primeira camada aqui eu posso criar um outro ponto, outro ponto no verde aqui na frente, e posso trabalhar só com essa região. Posso clicar novamente aqui, criando um novo ponto, e vou trabalhar só com essa região aqui, tá? Então, ao clicar num dos pontos, para cima ou para baixo, no sentido vertical, eu consigo alterar o brilho, tá? Que você vai clarear ou escurecer somente essa área selecionada. Aí eu vou ter o contraste, que é aumentar ou diminuir o contraste somente da área selecionada. E aí eu vou ter a saturação, que vai aumentar ou diminuir a vitalidade das cores somente na área selecionada. E por último, foi incluído aqui nessa ferramenta a estrutura também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar, eu vou só tirar aqui a seleção, vou dar um zoom, vou clicar novamente no ponto de âncora, ele está na saturação, vou inserir saturação, automaticamente ele vai inserir saturação só nessa região que eu deixei com a máscara. Desselecionei o ponto,
Vou de novo aqui no primeiro plano, vou colocar em saturação, vou inserir saturação também naquela região. No B aqui, eu vou alterar para saturação e vou saturar também aquela região. Se eu voltar aqui para o céu, olha só, ele pegou quase só a parte do céu, pegou um pouquinho de montanha, então eu vou posicionar ele um pouquinho para cima, tá? Uma outra região aqui. Vou de novo com a pinça, para não pegar tanto a montanha. Vou de novo aqui na saturação, vou saturar um pouquinho a tonalidade azul. Né? Então a gente pode perceber que é uma ferramenta bem seletiva, onde vou criar ali esses pontos, o point, e realizar a minha edição. Vou voltar aqui para o brilho, dar um brilho nas áreas das árvores. Aqui eu vou fazer o contrário, eu vou escurecer o primeiro plano, ó. Escurecer o primeiro plano. De novo aqui eu vou no brilho, vou escurecer essa região. No céu, novamente, né, vou escurecer também, tá? Esse degradê que está indo até as montanhas ali ao fundo. E aí posso verificar, ó, o antes e o depois com esse processo seletivo nas regiões que eu estou trabalhando, tá? E posso também, ó, desligar com o olho os pontos, né, de âncora para que eu possa visualizar a imagem de uma maneira ocultada, tá? O antes e depois também oculta, tá, os pontos. Essa é uma ferramenta de extrema importância, tá? Eu posso trabalhar com quantos pontos eu achar mais importante, né? Então, olha lá, ó, de novo, vou colocar aqui na área cinza. Ele está pegando mais do que a região. Vou modificar aqui para verificar de novo se ele está pegando só a represa. Olha lá, ó. Estou pegando quase só a represa. E aí eu tenho as funções da ferramenta. Cliquei, segurei sobre o ponto. Eu tenho como recortar, né? Colocar esse ponto em outro local. Tenho como copiar esse ponto. Tenho como deletar o ponto e tenho como reverter todas as alterações que foram feitas através desse ponto, né? Que se chama o point. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com o brilho, né? Aumentando um pouquinho de brilho aqui da represa. Vou trabalhar com o contraste, vou tirar um pouco da saturação, porque eu estou trabalhando ali com concreto, então é um cinza. Também posso copiar depois esse ponto ali para as montanhas. E aí eu vou, por último, trabalhar aqui com a estrutura. Olha que legal, vou alterar a estrutura, vou desabilitar os pontos, vamos clicar fora aqui para não ter nenhum selecionado. Olha só como ficou bem interessante essa região, tá? Vou clicar nela novamente, clica e segura sobre o ponto, eu vou copiar e vou selecionar ali na montanha para copiar o mesmo ponto, tá? Copiei, ele foi direto lá para a montanha com as mesmas informações que estavam aqui, tá? Na represa. Posso movimentar ele para uma outra área. Posso perceber que está pegando aqui a montanha com a mesma informação da represa. Cliquei fora, tirei. Pode perceber que eu criei aqui 7 pontos aí de point na imagem. Posso ir criando quantos eu achar mais necessário. Para finalizar, vou criar mais um ponto aqui na área da água e vou tirar um pouquinho de saturação desse verde, né? Olha lá. Antes, depois. Antes, depois. Essa edição aqui mais seletiva faz uma mudança em planos e de cada objeto de uma maneira bem controlada. Isso leva um pouquinho mais de tempo, como vocês perceberam, não é um processo automatizado, que eu preciso realmente selecionar qual das regiões eu vou trabalhar com esses pontos que vão trabalhar definidamente cada região, tá? Vou aplicar aqui e aí eu consigo verificar aqui a diferença, né? O resultado final da minha imagem só trabalhando com essa ferramenta seletivo. Então, na próxima aula,
a gente vai trabalhar com a ferramenta pincel. Até a próxima aula, pessoal.